Olá, pessoal! Vamos dar início aqui à primeira de uma série de aulas, onde nós vamos falar de cada moldura, começando então pela nossa moldura mais básica, que é a moldura de coordenação. A moldura de coordenação, ela descreve relações de igualdade ou semelhança, ou seja, ela descreve relações em que os estímulos eles são iguais ou parecidos em algum nível. E no nosso idioma, a gente tem algumas palavras ou sinais, pistas contextuais que nos ajudam a identificar de que tipo de relação nós estamos falando. Então, no caso das molduras de coordenação, essas pistas são palavras como igual a, semelhante, parece, entre outros termos aí que podem nos ajudar a identificar a semelhança. Essas molduras, elas aparecem muito precocemente quando nós estamos aprendendo o nosso idioma. São as primeiras molduras a serem abstraídas e elas estão envolvidas então na nomeação, quando nós aprendemos que os objetos do mundo têm um nome e que esse nome corresponde então aos objetos ou estímulos do mundo. Vocês também devem se lembrar que nós falamos sobre essa moldura quando nós estávamos falando das relações de equivalência descritas pelo Sidman. Para a RFT, as relações de equivalência são então um tipo de relação de coordenação. Avançando aqui então mais um pouquinho, só para a gente retomar como nós aprendemos a nomeação. Inicialmente, nós vamos repetindo os sons à nossa volta, né? Então, imaginem aí uma interação, onde a gente tem uma criança com a mamãe e um cachorrinho. E aí o cachorrinho late, faz algo parecido com au-au, a criança vai lá e emite um som parecido, a mãe vai lá e reforça o comportamento da criança. Mas com o tempo, a criança ela vai aprendendo a falar as palavras. Então, por exemplo, na presença aí do cachorrinho, a mãe fala a palavra cachorro e a criança repete, cachorro. Aí a mãe reforça o comportamento da criança. E assim a criança ela vai aprendendo a nomear, ela vai aprendendo que o objeto tem um nome. E ela também precisa aprender a relação na ordem inversa. Então, quando, por exemplo, a mãe pergunta para a criança, cadê o cachorro? E a criança ela se orienta para o ambiente procurando o cachorro e depois ela avista o cachorro, ela está aprendendo a relação na ordem inversa. Ela está aprendendo que o nome tem um objeto ou estímulo correspondente. E na aprendizagem da língua, isso vai se repetindo, isso vai acontecendo com múltiplos exemplares. É o que a gente chama, então, tecnicamente, de treino de múltiplos exemplares. Qualquer aprendizagem precisa da repetição. Então, no nosso processo de nomeação, é a mesma coisa. Então, inicialmente, a gente tem o estímulo, aí a gente aprende, por exemplo, que um livro, que é um exemplar, tem o seu nome correspondente. A gente aprende essa relação na ordem direta. E a gente aprende também essa relação na ordem inversa. Os nossos cuidadores ensinam nas duas direções. Depois a gente aprende com outro exemplar. Então, por exemplo, imagine que a gente tem uma flor, a gente aprende a relação entre a flor real e a palavra flor, e a gente aprende também diretamente a relação na ordem inversa. Isso vai acontecendo com outros exemplares, por exemplo, uma bola, depois uma casa. E aí, com o tempo, na medida em que a gente vai repetindo esse treino na ordem direta e na ordem inversa, com muitos exemplares, a gente abstrai a pista relacional. Ou seja, a gente entende, por exemplo, que a palavra é igual ou isto é, significa que a gente tem uma relação na ordem direta e na ordem inversa. Daí a gente passa a não precisar mais do treino direto nas duas relações. Então, na medida que a gente abstraiu o significado da pista contextual, a gente só precisa fazer a relação em uma direção. Então, imagine aí, eu tenho um gatinho e a palavra correspondente gato. Aí eu ensino a relação numa ordem, eu ensino que a palavra gato
significa o gato real. A criança deriva a relação na ordem inversa. Aí isso acontece depois com um novo exemplar. Eu tenho um cachorro. Aí eu ensino que esse cachorro corresponde à palavra cachorro. A criança deriva a relação na ordem inversa. Então veja bem, a gente passa a derivar depois que a gente já aprendeu muitas vezes a relação na ordem direta e inversa e abstrai então a pista relacional, abstrai o significado dessa pista. No caso das molduras de coordenação, essa pista significa que se eu tenho uma relação de igualdade em uma ordem, eu tenho também a relação de igualdade em outra ordem. Agora vamos falar um pouquinho das implicações clínicas dessa moldura. Essa moldura ela é muito importante para o ensino de pessoas com dificuldades de aprendizagem. Não vai ser esse o nosso foco no curso, mas essa moldura ela é muito importante quando a gente está ensinando a língua, então é muito útil em programas para o ensino da língua em pessoas com atraso, com dificuldade de aprendizagem, como por exemplo no caso do autismo. Ela é muito útil também no entendimento do self-conceitual. O que é o self-conceitual? São redes de relações verbais que nós colocamos em coordenação com o nosso eu. Então, nós criamos, derivamos inúmeras relações com o mundo a partir da nossa história e colocamos essa relação em coordenação com o nosso eu. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu sou inteligente, ou eu posso dizer que eu sou tímida, ou posso dizer que eu sou incompetente, posso dizer que eu sou uma pessoa inútil. Todos esses são atributos do self-conceitual, que a gente vai ver mais em detalhes. Nós vamos ter um módulo dedicado apenas ao self-conceitual. E o self-conceitualizado, ele é uma importante fonte de sofrimento clínico, porque quando nós nos apegamos de forma rígida a essas relações que nós colocamos em coordenação com o nosso eu, isso nos torna inflexíveis, isso é fonte de sofrimento clínico significativo. E as intervenções clínicas, então, orientadas pela RFT, elas vão visar enfraquecer o poder desse self conceitualizado a partir da linguagem. Nós também vamos ver isso em mais detalhes mais adiante. As molduras de coordenação também são importantes para o entendimento do comportamento governado por regras ou para o entendimento das regras. O que são as regras? São descrições verbais que estão em coordenação com ações e consequências no mundo, em certos contextos. Então, no caso, essas regras elas são importantes, por exemplo, para a nossa habilidade de planejamento, de tomada de decisão. Se eu digo, por exemplo, se você estudar, você será bem-sucedida, eu estou fazendo uma relação de coordenação entre certas ações e consequências que estão relacionadas ou coordenadas com eventos do mundo real. E aí a gente tem um problema também quando essas regras não descrevem bem o contexto ou não descrevem bem as contingências. Nós também vamos aprofundar mais sobre isso no decorrer do curso. E as molduras de coordenação também são importantes para o entendimento das metáforas, analogias, para que a gente seja capaz de criar boas metáforas. Então imagine, por exemplo, que eu digo para o meu cliente: os pensamentos são como nuvens do céu. Quando eu uso essa metáfora, eu estou fazendo uma relação de coordenação entre os pensamentos e as nuvens. Estou transferindo alguns aspectos de nuvens para pensamentos. Por exemplo, estou querendo dizer que, assim como as nuvens passam, os pensamentos também passam. E também estou fazendo uma relação de coordenação entre o céu e a mente, ou entre o céu e o self contextual, que nós vamos ver também mais em detalhes mais adiante. Bom, mas o objetivo aqui era só apresentar para vocês algumas das implicações clínicas
dessa compreensão e do uso das molduras de coordenação, mas nós vamos ver tudo isso em mais detalhes. Seguimos então para a nossa próxima aula sobre as molduras de oposição.